que falar deste evangelho, né? Não precisa falar nada, né? Já está dito tudo. A regra está aí. É bonito a gente ouvir, mas é difícil a gente praticar o que está aqui escrito, né? Ou é só o padre que acha difícil? Vocês não acham difícil, né? Vocês já estão acostumados, né? Mas é exigente. Uma palavrinha sobre a primeira leitura. Lógico, né, que eu não vou comentar o evangelho, porque já está dito, Jesus já disse tudo, é aquilo que está lá. Vou fazer um pequeno comentário só do evangelho também. A carta de Paulo aos Colossenses tem umas coisas interessantes também para o nosso cotidiano. Os 2 primeiros versículos, Paulo exorta a comunidade a viver segundo a eleição de Deus. Paulo diz que a comunidade vós sois amados por Deus, sois os seus santos e eleitos. Sois amados por Deus, sois seus santos e eleitos. E aí, sendo amados, sendo eleitos por Deus, tem uma consequência. No próprio versículo diz assim: por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele continua: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Querem que eu comente o Evangelho ou que eu comente a primeira leitura? Difícil a escolha, né? Os 2 textos parecem que se encontram, parece ser o mesmo autor quem escreveu os 2 textos. É Paulo, esse da carta aos Colossenses, e Lucas, o outro. São 2 autores, né? 2 grandes missionários de Jesus, que cada um a seu modo. Vejam, suportando-vos uns aos outros. Este suportando de Paulo é significativo. Porque, normalmente, quando a gente fala de suportar, quando a gente usa esse verbo, a gente pensa em que a gente tem que suportar a pessoa chata. Né? Suportar, a gente suporta. Mas aqui Paulo está dizendo suportar não neste sentido, mas no sentido de ser suporte. No sentido de ser, deixa eu usar uma outra palavra, no sentido de ser alavanca. Como se você tivesse que mover uma pedra. Se você empurrar a pedra, dependendo do tamanho da pedra, sozinho você não vai conseguir. Mas se você arrumar um pedaço de madeira e colocar ao lado da pedra, de modo que dê para você forçar a madeira e forçar a pedra, você consegue mover a pedra. Com a alavanca que foi feito com essa madeira, você consegue mover a pedra. Então, o que Paulo está dizendo é neste sentido, da gente ser suporte para o outro. Suportar, no sentido de ajudar a levantá-lo, se preciso for. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque não é, como eu disse, suportar no sentido de tolerar. Né? A gente convive, a gente aceita. É chato para dedéu, mas a gente aceita. Não. No ser suporte, no sentido de alavanca mesmo. Né? Para levantar quando precisar. E ser suporte quando for necessário. Perdoando-vos mutuamente, se tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esta é outra realidade profundamente desconcertante para nós. Porque nós precisamos fazer aqui 2 movimentos.
Primeiro, é pedir perdão. E para se pedir perdão, é necessário reconhecer os erros, reconhecer os pecados. E, portanto, é uma atitude de humilhação. A gente pedir perdão e assumir os erros que a gente fez é uma atitude de humilhação. Se a gente não se humilhar, a gente não consegue pedir perdão. Né? Porque naturalmente nós somos, desculpem a palavra, arrogantes, orgulhosos. Né? Porque naturalmente a gente acha que só os outros é que erram contra nós. Nós não erramos contra os outros, nós somos. Por isso que é difícil para nós muitas vezes reconhecer e pedir perdão. Mas o perdão existe em esses dois movimentos. E para perdoar, é preciso ter também um coração humilde. É preciso ter um coração humilde. Quando outros fizerem alguma coisa contra nós e vir pedir perdão para nós, e a gente escuta, frases do tipo assim, eu não perdoo nada, quem perdoa é Deus. Mas o perdão é a única condição que Deus coloca em nossas mãos. Quando nós rezamos o Pai Nosso, o que nós pedimos na segunda parte? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Observem que nós damos a Deus a condição para Ele nos perdoar. Qual é a condição? Que eu perdoe aquele que me ofendeu. Assim como eu perdoei aqueles que têm me ofendido. A gente dá a Deus a condição para Ele nos perdoar. Então, se nós não exercitamos essa parte do perdão e não perdoamos, nós estamos dando a Deus, olha que forte isso, nós estamos dando a Deus a permissão para Ele não nos perdoar. E a gente reza no Pai Nosso, assim como nós perdoai as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É disso que Paulo está falando aí nesta primeira parte. Considerando as virtudes que ele coloca lá no início, no versículo 12, a gente exercitar então o perdão. Mas sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é vínculo da perfeição. Daí a segunda parte. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados, como membros de um só corpo. Como membros de um só corpo. Este um só corpo é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo pelo poder do seu Espírito. Sede agradecidos. Aí vem o Salmo que nós meditamos, os louvores do Salmo 150, que no Saltério é o último salmo. O último salmo. E traz esses louvores, que nós devemos sempre ter um coração agradecido. E sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. E ensinai e demonstrai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria, do fundo dos vossos corações, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus, por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Tudo o que fizerdes, por palavras ou obras. Tudo o que fizerdes com palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante esse texto de Paulo aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 3, de 12 a 17. Então, essa realidade desafiadora para que nós também vivamos. No Evangelho, para não repetir o que eu já comentei, então, somente o versículo 27, 28. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos. Amai
os vossos inimigos. Certamente a gente pensa assim, o Senhor poderia ser um pouquinho mais suave, né? Pedir para a gente amar os inimigos, podia pedir outra coisa, não é verdade? É pedir para a gente amar os inimigos. Se não tivesse escrito aqui, né, a gente iria dizer que essas palavras, elas não existem, né? Porque amar os inimigos é uma coisa exigente demais, não é? É exigente. E o Senhor sabia que seria exigente. Mas o Senhor também sabia que seríamos capazes de viver, porque se não fôssemos capazes de viver, Ele não teria dito. E é por isso que nós precisamos compreender o amor, segundo aquilo que Jesus nos ensina. Sem desconto, né, e sem tentar distorcer. Né? Amai os vossos inimigos. E fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Peguemos essa última frase. Se a gente sabe de alguém que está fazendo calúnia da gente, a gente reza por ele? Talvez a nossa primeira reação é mandar essa pessoa lá para os quintos, de imediato, né? Que vá para aquele lugar, né? Fique por lá mesmo, não volte mais. A primeira reação, ou não, ou só o padre que faz assim. Não, vocês não fazem, vocês estão num grau de santidade mais elevado. Graças a Deus, vocês estão num grau de santidade mais elevado. Mas a primeira reação minha, quando eu sei, né, hoje, graças a Deus, acho que não tem mais ninguém que faça isso. Ou se tem também, não fico nem sabendo, que é melhor ainda. Né? E quando você não fica sabendo, então, né, não atinge, não faz diferença. Mas é um desafio. É um desafio. Mesmo que não seja uma calúnia, mesmo que seja um simples julgamento, né, por coisas simples que a gente fez, o que a gente falou, por situações simples, se a gente escuta ou se a gente sabe que alguém emitiu julgamento sobre nós, a gente fica daquele jeito, né? O que Jesus nos pede? Jesus nos pede que a gente reze por essas pessoas. Que a gente abençoe aqueles que nos amaldiçoam. Que a gente faça o bem para aqueles que nos odeiam, ou que a gente faça o bem para aqueles que nos fazem o mal. Este é o sinal de um discípulo de Jesus. Por mais difícil que isso seja, por mais desafiador que isto seja, ele nos propõe, né, um estilo de vida, um jeito de vida. Se nós queremos ser discípulos dele, e melhor ainda, nós somos discípulos dele porque ele nos escolheu, isso faz parte do nosso manual de vida. Né? Do nosso manual de vida. É o manual do cristão. A gente precisa observar. São as regras que o próprio Senhor estabeleceu para todos aqueles que querem ser discípulos dele. Não é para um, não é para outro, não é para fulano, não é para ciclano. Como eu gosto de dizer, a gente facilmente pensa, nossa, como seria bom se fulano escutasse isso que o padre está falando. Ah, isso que o padre está falando serve para ciclano. Ah, para ele serve direitinho. Para ela, para aquela fulana, serve direitinho. Ó, isso serve como uma luva para aquela fulana. Não é para fulano, não é para ciclano, não é para o outro, não é para quem não está ouvindo isso, é para nós. E quando digo para nós, é para mim também, porque tem duas orelhas aqui, grandona, perto da minha, e agora está mais fácil de ouvir, porque está sem cabelo. Está perto da minha boca aqui, duas orelhonas grandonas aqui, para ouvir também o que estou falando para vocês. Então não é para fulano, não é para, como seria bom se aquela pessoa ouvisse isso que o padre está falando. Não, isso é para mim, isso é para vocês que estão me ouvindo aqui na igreja
e vocês que estão me ouvindo também em casa. Certas páginas da Sagrada Escritura, a gente finge que elas não existem, né? Ou então, se a gente pudesse, a gente rasgava ela, tirava do meio do Evangelho, para a gente nunca ter que ler. Porque quando a gente lê essas páginas, nós somos confrontados com isso. Nós somos confrontados. E precisamos ser confrontados para que a nossa vida mude. De tantas coisas que temos aí, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, né, penso que esse pequeno comentário, que já não ficou tão pequeno assim, sirva para nós, para a nossa meditação, para a nossa oração, para a nossa conversão, né, que a gente possa escutar atentamente estas palavras de Jesus e colocá-las em prática na nossa vida para que testemunhemos uma vida convertida, manifestemos que somos discípulos de Jesus, vivendo a radicalidade do seu Evangelho. Louvado seja